Olá, queridos! Eu sou o pastor Alex Silva. Que bom que você chegou aqui no nosso canal. Nós temos postado constantemente aqui conteúdos que vai te edificar. Conteúdos de reflexão, pregações. São conteúdos que vão abençoar a sua vida. Mas muitas pessoas que assistem aqui os nossos vídeos ainda não está inscrita no nosso canal. Então eu quero te pedir agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você sempre ser notificado quando postarmos um conteúdo novo aqui nessa plataforma do YouTube. Eu conto com a sua ajuda para a gente poder crescer essa comunidade e eu quero te convidar a fazer parte disso. Que Deus te abençoe, muito obrigado e assista esse vídeo que vai edificar você profundamente. Essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela, você vai sair daqui hoje diferente. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Poder se assentar, por favor. Glória a Deus. Glory be to God. Apóstolo Sérgio Lopes, Apostle Sérgio, é uma honra it's an honor ministrar aqui esta noite. ministering here tonight. Nós às vezes não sabemos Sometimes we don't know o impacto do nosso ministério the impact for our ministry na vida das pessoas. in people's lives. Seu ministério Your ministry impactou impacted o meu ministério. my ministry. Quando eu cheguei da Bahia, When I arrived from Bahia State aqui em São Paulo, to São Paulo, 10 anos de idade, 10 years old, eu e minha mãe me and my mom, estávamos em uma casa muito we simples. were in a really humble house. Tínhamos um colchão, We only had a uma bed, mesa a table, e um aparelho and que transmitia rádio. a radio device. E eu ouvia suas ministrações And I listened to your na sermons rádio musical. in the radio musical. Eu ouvia os eventos que o Senhor fazia, I saw the events you did. eventos impactantes. Impactful events. Deus continue abençoando o seu May ministério. God keep blessing your ministry. Muito obrigado Thank you very much por ter se permitido for having allowed ser um instrumento de Deus God use you as an para a instrument nação for brasileira. the Brazilian O nation. Senhor é uma voz profética. You are a prophetic voice in O this seu nation. ministério Your ministry alimentou fed muitos ministérios. many ministries. O Senhor é um enviado de Deus. You are sent by God. Muito obrigado Thank you very much pela for oportunidade the opportunity de ministrar aqui. of ministering here. Agradecer a Deus I thank God por cada pessoa que aqui for está. every person that's Os here. obreiros que me receberam aqui. The elders that are receiving me Que here. Deus continue dando graça. May God keep giving you grace. Me faça acompanhado hoje do Igor Juan I'm together with Igor Juan e do Felipe, que está aí, and Felipe por aí. that is there. Ah, tá aqui. Deus abençoe. Para May quem God não me bless you. conhece, To the ones who don't know sou o me, pastor Alex Silva, I'm Pastor Alex Silva. congrego na comunidade Batista Sermon, I attend the Comunidade Batista Sermon. prego desde os meus Church. 9 anos de idade. I preach since I was 9 years Você old. deve ter visto algum vídeo aí Maybe you saw a video of de uma myself, criancinha pregando. of a little child Pode preaching. não parecer, It may not seem, esse sou eu. but this is me. Sou casado com Jennifer Silva I'm married to Jennifer e Silva pai do Moses, and father of que Moses. está com 1 ano e 3 meses. That is 1 year and 3 months old. Pentecostal igual o pai. Pentecostal as his father. Se Deus me permitir Should God allow me, voltar aqui uma outra vez, return once quero trazer o Moses aqui I want to bring him here para estar louvando ao to Senhor praise the Lord juntamente com os irmãos. along with the brethren. Deus abençoe. May God bless you. Quero que você fique de pé uma vez I want you mais. to please stand once again. E eu quero trazer uma palavra da parte de I Deus. want to bring a word on behalf of God. Livro de 1 Reis, The book of 1 capítulo Kings, 17. chapter 17. Eu quero pregar hoje I want to preach tonight sobre o impacto do propósito. about the impact of the 1 Reis, capítulo 17, 1 Kings chapter 17, versículo 1, verse 1. diz assim: It says, Ora, Now Elias de Tisbe, Elijah the em Tishbe Gileade, disse a Acabe: from Tishbe in Gilead said to Juro Ahab, pelo nome do Senhor, As the Lord the God of Israel o Deus de lives, Israel, lives, a quem eu sirvo, whom I serve, que não cairá orvalho there will be neither e nem dew chuva nor rain nos anos in seguintes, the next few years, exceto mediante a minha except palavra. at my words. Depois disso, Then the word a of the palavra Lord do Senhor veio a Elias: came to Elijah. Saia daqui, Live here, vá para o leste turn e eastward, esconda-se perto do riacho de Queride, and hide in the Kerith ravine, a leste do Jordão. east of the Jordan. Você beberá do riacho, You drink from the dê brook, ordem aos corvos para alimentar. and I have directed the ravens to supply Ele you fez o que o with Senhor food lhe there. tinha dito, So he did what the Lord foi had para o told him. riacho de Queride, He went to
Kerith ao Ravine, leste do Jordão, east of the e Jordan, ficou lá. and stayed there. Os corvos lhe traziam pão e carne The ravens brought him bread and meat in the de morning, manhã e de tarde, and bread, e ele and bebia meat in the evening, da água do riacho. and he drank from the brook. Amém? Amen? Pai celestial, Father in heaven, nós te agradecemos por esta noite. we thank you for Que a tonight. tua palavra seja pregada aos nossos corações. May your word be preached to your Eu me hearts. submeto à tua I autoridade submit myself to your para authority, falar aquilo que o Senhor to quer. speak what you want. Nosso coração também está aberto Our heart is also para open ouvir aquilo que o Senhor to tem para listen falar. to what you have to Em speak. nome de In Jesus. Jesus' name, Amém. amen. Se assente, por You can favor. please take your seats. Eu quero começar esta mensagem I want to start this message dizendo para você telling you que Deus sempre that God always tem uma resposta has an answer para o tempo de crise. to the times of Deus crisis. sempre God always tem uma resposta has an answer para o tempo de to crise. the times of E Ele crisis. responde And he responds ao tempo de to crise. the times of crisis. Quando eu olho para a Bíblia, When I look at the no Bible, capítulo in 17 chapter de 17 Primeiras Reis, of 1 Kings, Deus God me revela reveals a me resposta dele his para um answer tempo de crise to an epoch of na nação de crisis Israel. in the nation of Israel. Havia um tempo de crise espiritual. There was a season of spiritual Havia um crisis. secretismo religioso. There was a religious A syncretism. pura adoração Pure worship foi corrompida, was corrupted. foi adulterada. It was adulterated. E a grande And a big, instrumento the big dessa instrument corrupção, of this dessa corruption, adulteração, of this foi adulteration, uma mulher chamada was a Jezabel, woman named Jezebel. sacerdotisa de Baal She was a priestess of Baal e sacerdotisa de Azera. and priestess of Asherah. Jezabel se casou com Acabe Jezebel married Ahab e estabeleceu um secretismo religioso. and established a religious syncretism. Havia uma mistura na adoração. There was a mixture in A worship. adoração que deveria ser direcionada a Deus, The worship that should only be directed to agora God está sendo dividida com Now- falsos ídolos. now is being divided with fake idols. E Deus está olhando tudo isso. And God is looking at it all. É isso que o diabo quer. This is what devil wants. É esse o propósito dele. This is his purpose. Corromper sempre Always corrupting aquilo que Deus gera no seu the espírito. things God generates in É our no spirit. espírito It's in our spirit que Deus gera that God o generates propósito da sua vida. the purpose of your E é life. exatamente lá And it's que exactly o there diabo quer te corromper. that the devil wants to Ele corrupt you. He corrompe corrupts exatamente exactly aquilo que te liga com Deus. what connects you to O God. homem The man é um ser espiritual. is a spiritual. E se Satanás Should Satan corrompe corrupts a pureza da sua the adoração, purity of your você worship, não fica conectado you are not connected ao seu to propósito. your purpose. Por isso nós estamos vendo muitas pessoas This is why you see many people nesses últimos tempos during those last times não sabendo not knowing para onde elas devem ir. where should they go Elas não to. sabem They don't o know propósito da sua vida the purpose of their e lives. por isso se entregam And this is why they a handle qualquer coisa que lhe oferece, themselves to anything that is offered porque to elas them. não sabem quem elas são. Because they don't know who they Mas uma are. vez que nós temos a consciência But once we are aware de quem nós somos em Deus, of who we are in nós God, recusamos we refuse migalhas, little bits porque temos a convicção because we have the daquilo conviction que Deus nos deu. of what God gave Nós us. temos um propósito We have a que purpose foi gerado no nosso that espírito. was generated in our spirits. A nação de Israel The nation of tinha um Israel propósito had a de purpose ser uma nação modelo of being a standard nation para as outras nações. to the other nations. Era exatamente dos judeus Exactly from Jewish people, que iria nascer o Salvador. it would be born the Savior. E Satanás sabe disso. And Satan knew Por that. isso ele tenta corromper This is why he tries to a corrupt adoração the verdadeira. truthful worship. Só que como eu disse no início da But mensagem, as I said in the beginning of this para todo sermon, tempo de crise, for all crisis Deus times, tem uma resposta. God has an answer. Todas as vezes que o diabo se manifesta, Every time devil manifests todas as himself, vezes que os demônios se manifestam, every time devils manifest todas as themselves, vezes que os espíritos malignos se manifestam, every time evil spirits manifest Deus themselves, também intensifica God also a intensifies voz profética. his prophetic A voice. voz The profética, prophetic o voice mover profético, and the prophetic é uma movement resposta de Deus are an answer of para God um tempo de crise. to a times of crisis. Porque Deus responde Why do God o respond? tempo de crise Why does God respond to the com crisis uma times? ação profética. Crisis times with prophetic Por que actions. Deus levanta profetas? Why does God raise Por prophets? que Deus suscita profetas? Why does God raise prophets? Um profeta de Deus, A prophet of God ele é o porta-voz de Deus is a speaker of God aqui na terra, here on earth. aonde ele se movimenta. Where he moves, O propósito de Deus the purpose of God se movimenta com ele. moves along with him or Deus her. quer se mover God wants to no move ambiente de crise. in the environment of Deus quer se crisis. movimentar God wants to move no ambiente de crise. in an environment of Deus quer se crisis. mover God wants to no move ambiente de morte.
environment of death. Por isso, quando ele falou com o profeta Ezequiel, This is why when he spoke to lá no the prophet capítulo Ezekiel, 37, in the chapter 37, ele disse para he Ezequiel, said to Ezekiel, profeta Ezequiel, Prophet Ezekiel, ande no meio do vale de ossos secos. walk in the valley of dry bones. Você precisa se movimentar, You need to move porque eu yourself. quero me movimentar Because I want to move myself através de você through you no ambiente de morte, in an environment of num death, ambiente de crise in an espiritual. environment of spiritual Eu fico crisis. cansado I am com tired pessoas que sempre dizem: about people who a always crise say, é muito grande, oh, the crisis is so a strong. corrupção é muito grande. Corruption is so O strong. Senhor está falando, The Lord is saying, diante desse ambiente de crise, before this crisis eu environment, quero me movimentar I want to move myself através de você. through you. Eu quero me I movimentar want to move myself através da sua vida. through your life. A pergunta de Deus hoje The é, question of God tonight aliás, is, a ordem de Deus hoje é: besides that, the order of se God tonight movimente, is, move se yourself. mova Move yourself pela palavra, by the word. se mova Move yourself pelo Espírito, by the Spirit. porque quando um profeta se move Because when a prophet moves pelo himself Espírito e pela through palavra, the Spirit and the word, aonde existia where morte, there was death, se manifesta a vida. life manifests. Aonde existia destruição, Where there was se destruction, manifesta a restauração. restoration Os teus manifests. pés esta noite, Your foot tonight, as tuas mãos esta Your noite, hands tonight, a tua mente esta Your noite, head tonight, a your tua mind, boca esta your noite mouth é um tonight. instrumento de They are Deus instruments of para God. ele se movimentar. For God moving Alguém himself. aqui acredita nisso? Is he here? Eu estou sentindo a presença de Deus I'm aqui. feeling the presence of God Há um here. mover do Espírito There's a Santo. movement of the E Holy o Senhor Spirit está here. dizendo: And the Lord says, eu quero me I movimentar want to move myself lá na sua empresa. at your company. Eu quero me movimentar I wanna move lá no myself ambiente de trabalho. at your work Eu environment. quero me movimentar I wanna move myself aonde os teus pés pisarem. where your foot Eu quero set. pisar também. I wanna Quando você abrir a boca, When you open não your é você mouth, que vai falar, it's not you speaking, mas você vai falar but you speak aquilo que o meu espírito what my spirit gerar no seu espírito. generates in your spirit. Deus pergunta hoje God asks you para os tonight, profetas nessa to casa: the prophets at the house, poderá ter vida esses ossos? will those dry bones have life? E o Senhor diz: And the Lord says, profetiza, prophesy ossos secos, to the dry bones. ouve a palavra do Senhor. Listen to the word of the Colocarei Lord. sobre vós I'll place over o you espírito de vida the spirit of e life, vocês vão viver. and you will live. A tua boca Your mouth é um caminho. is a way, A tua boca Your mouth é um canal is a de channel Deus of God para mudar a situação. to change the situation. Tem gente que vai sair daqui There are hoje people who live this life movimentado pelo Espírito. tonight, moved by the Spirit. Quando você chegar dentro da And tua when you casa, arrive inside your home, você vai dizer: you say, morte, death, acabou o teu tempo, it's over. a vida chegou. Life has arrived. Você vai profetizar: You prophesy. crise, Crisis, acabou o teu tempo, it's over a restauração chegou. Restoration Tem has famílias come. que serão There are restauradas, families who will be restored. casamentos serão restaurados Marriages will be restored. pelo poder da palavra By the power of the que se word. manifestará nos seus That will lábios. manifest from Há your profetas nessa There are casa, prophets in the há house. profetisas nessa There are casa. prophets in this house. Nós estamos entendendo esta noite We are learning o tonight. que é um profeta. What is a prophet? Um profeta A prophet não carrega as coisas da terra. doesn't carry earthly things. Um profeta A prophet carrega as coisas do céu. carries heavenly things. Um profeta, A prophet ele está ligado em Deus is connected to e God, ele fala aquilo que Deus lhe and he manda. speaks what God commanded. Um profeta, Prophet, ele tem sensibilidade they have sensitivity, espiritual. spiritual Há uma sensitivity. crise em Israel, There's a crisis in há Israel. um sincretismo religioso. There's a religious Se syncretion. adora a Deus They worship e God. se adora Baal. They worship. Deus está olhando para tudo isso. God is looking at it E all. Deus encontra um homem chamado Elias. And God finds a name named Elijah. E Elias se manifesta como uma And this resposta. man manifests Ele himself as an answer. aparece no cenário bíblico, He appears in the biblical scenario, trazendo uma palavra. bringing a word. E esta palavra é uma palavra de confronto. And such word is a confrontation Uma word. palavra de confronto a It's a word of Jezabel. confrontation to Jezebel. Jezabel Jezebel é uma mulher is a woman, maligna. a malign woman, a E por bad woman. incrível que pareça, As crazy as it seems, a Bíblia vai falar Bible tells que o us espírito dela that her spirit ainda atua. still works. O espírito de Jezabel, The spirit of ele Jezebel, tem uma missão. it has a mission. O espírito de Jezabel The spirit of Jezebel representa simbolicamente symbolically a represents sedução moral,
The moral dentro seduction da igreja. inside É um espírito church que está associado à manipulação, is a spirit linked to manipulation, controle do propósito de Deus. control of God's purpose. Quando falamos sobre Jezabel, When we speak about nós Jezebel, estamos falando sobre um espírito we're speaking about a spirit que a todo tempo quer roubar that every time wants to a tua rob adoração, your worship, roubar o teu propósito. your purpose. É assim que o espírito de Jezabel age. That's how Jezebel's spirit works. Ela corrompe os escolhidos de Deus. It corrupts God's O chosen espírito people. de Jezabel, The spirit of Jezebel, ela age they work silenciando os profetas. silencing the É a prophets. primeira missão dela. It's their first mission. Eu preciso I need silenciar os profetas. to silence the prophets. Ela age dessa forma, It works this way. perseguindo os profetas, Persecuting prophets, matando os profetas, killing prophets, comprando os profetas, buying prophets, colocando os profetas na sua mesa, placing prophets at e ela her table, corrompe o and propósito. she corrupts their purpose. Jezabel, o Jezebel, espírito de the Jezabel, spirit of Jezebel, odeia os profetas. hates prophets. O espírito de The Jezabel spirit of Jezebel odeia aquele que carrega a palavra hates the profética, ones who carry the word of Por isso ela God, mata. the prophetic word. Por isso This ela is why corrompe. she corrupts, porque um profeta because a prophet carrega adoração. carries Um worship. profeta A prophet carrega o propósito. carries the Por isso purpose. Jezabel quer corromper. This is why Jezebel wants to A corrupt. Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 2, Bible tells us in Revelation chapter 2, versículo 20, verse que 20, esse espírito atuava that his spirit na worked igreja de Tiatira. at the church of Thyatira. Apocalipse 2:20 diz: Revelation No 2:20 entanto, says, tenho contra você o fato de vocês tolerarem Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com seus ensinos ela induz os servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. it says, nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed. O espírito de Jezabel The spirit of está Jezebel ligado diretamente is directly connected à idolatria, to e idolatry. aonde se manifesta a idolatria, And where idolatry se manifests, manifesta a corrupção. corruption manifests O you. maior interesse do diabo The biggest interest é of the corromper quem devil você é. is corrupting who you Deus te are. gerou, God generated you. Deus te deu God gave you uma vida, a life, um propósito, a purpose. e o diabo And quer devil corromper isso. wants to corrupt O this. diabo não quer Devil doesn't que want você se torne that you become aquilo que Deus te chamou para ser. what God called you to Ele quer be. que você fique perdido. He wants you to get lost. Ele quer que você viva de forma He aleatória. wants you to live Ele randomly. não quer que você descubra He doesn't want you to find que out Deus tem coisas espirituais, that God has spiritual Deus tem things, bênçãos that celestiais, God has heavenly que Deus blessings, escreveu a tua história. that God has written your Por story. isso ele quer te corromper. This is why He wants to corrupt Aonde se you. manifesta a idolatria, Where idolatry manifests se itself, manifesta a corrupção. corruption manifests Que you. é a idolatria, pastor? What is É idolatry, tudo pastor? aquilo que eu coloco It's everything I como place centro da minha as existência. center of my como centro da existence, minha vida. as center of my life. O apóstolo falou aqui Apostle spoke sobre here Mamon. about Mammon. Existem pessoas There are people, que ficam nessa discussão. they're in this Eu dou discussion. dízimo, I eu não tithe, dou dízimo. I don't A tithe. igreja primitiva, The ancient eles não church, davam 10%. they didn't give only Eles davam 10%. tudo. They gave everything. A discussão ficou mais profunda The discussion got deeper porque eles entendiam que because they Deus é o understood centro da sua that vida. God was the center Deus of é o their centro da lives. sua adoração. God was the center of the Deus é o worship. centro da sua God was the prosperidade. center of prosperity. Existem pessoas There are que people, estão deixando de viver they are not living coisas extraordinárias de Deus. extraordinary things from Porque God alguma coisa because some na things sua vida in their lives tomou o lugar do Senhor. took the place of the Lord. Alguma coisa Some things na sua vida in their lives está no lugar de Deus. are in the place where God Então should Deus be. manifesta So God a unção manifests profética His prophetic para te anointing trazer novamente to bring you ao again centro da to vontade the de Deus. center of His will. E no centro da And at vontade the de Deus, center of God's will, Deus é o centro God is the da center nossa vida. of our life. Deus é o centro God is the da center nossa existência. of our existence. Deus é o centro God is the do center meu ser. of my being. Aleluia. Hallelujah. Não é sobre dinheiro. It's not about money. É sobre o Senhor. It's about Lord. Não é sobre It's sucesso. not about success. É sobre o Senhor. It's about the Lord. Jesus disse: Jesus said, buscai primeiro Firstly, o seek reino de Deus, kingdom of God, as coisas de Deus, the godly o things, reino de Deus, the kingdom of o God, Senhor the Lord precisa ser a prioridade da nossa vida. should be the priority in our Por quê, lives. pastor? Why, pastor? Deus precisa ser God does need to a be prioridade na the minha vida, priority in my life. porque é o Senhor
the Lord quer te usar wants to como use you instrumento as an instrument para cumprir na sua vida to fulfill in your o life propósito dele. the purpose of Him. O diabo Devil quer te corromper wants to corrupt no you meio do caminho, in the midst of the mas way. também no meio do But in caminho the midst of the tem way, restauração. there's also restoration. Também no meio do In the caminho midst of the way, tem avivamento. there's also revival. Também no meio do caminho There's also tem renovo. renewal. Por isso Abacuque orou: This is why Habakkuk aviva a prayed. tua obra Revive your no word. meio dos anos In the midst of e the no years. meio dos And in the midst of anos those fazei-a years. conhecida. Make it known. Quando Pedro afundou When Peter no dropped meio do in the caminho, midst of the ele way, achou que não tinha mais he thought solução, there was no more mas ele solution. clamou But he cried e Jesus out, estendeu as and suas Jesus mãos raised para his colocá-lo de hand pé. to place him Talvez no meio do standing. caminho Maybe in the midst você of the se way, perdeu do you propósito. lost yourself from God's Deus purpose. deixou de ser o centro God left the center da of your sua life, vida. of your life. Você colocou outra coisa placed other thing no there, lugar de at Deus, a place where God mas should nada be. está perdido. But nothing's O lost. Senhor te convida esta The Lord noite, invites you tonight, no meio do in caminho, the midst of a the way, experimentar o to avivamento. prove revival. Avivamento There's revival. é dar vida Is giving ao life que morreu. to what has O que died. morreu na sua vida What has died in talvez your seja o life, teu propósito, maybe it's your purpose. mas o Senhor te coloca essa noite But de the pé Lord places you e tonight diz para standing você: and says não importa so. o que o diabo disse, It doesn't matter não what the importa o que o devil diabo says. fez, It doesn't matter what the você devil vai says. viver You will live o que eu tenho para sua what I vida. had to your- Você vai viver You will live o que eu tenho para sua what I história. had to your story. Há uma unção profética There's a hoje prophetic que anointing vai colocar tonight de pé that will pessoas place standing que caíram, people who have que vai fallen. colocar de pé pessoas place them standing. que tropeçaram, People who stumbled pessoas upon que something. pararam no meio do People who caminho. stopped in the midst E o of the Senhor way. está dizendo: And the Lord is não saying, te chamei I didn't para call viver you só isso. to live only Não this. te chamei I didn't para call que a tua you história termine so assim. your story Eu ended te this coloco way. de pé I hoje place you e eu standing digo: você é tonight. meu profeta. Because I call you my prophet. Elias é um profeta Elijah was a prophet. e ele profetiza And he prophesied para mostrar to show que Deus é o centro. that God is the center nação. of that nation of Não vai ter Israel. orvalho, There won't be dew. não vai ter chuva, There will be no rain. segundo a minha palavra. Except at my word, he says. Provérbios 28:18 Proverbs 28:18. diz assim: They say, não havendo profecia, o povo se corrompe. it says, the 28:18. It says, the one whose walk is blameless is kept safe, but the one whose ways are perverse will fall into the pits. É muito chique pregar com intérprete. It's so fancy preaching with a translator to Estou English. pegando essa unção do apóstolo I'm aqui. getting this anointing from the apostle. Estão bem? Do I look good? Thank you. Não havendo profecia, Where there is no o prophecy, povo se corrompe. people will corrupt A ausência de themselves. profecia The absence of prophecy gera corrupção. generates corruption. Agora você entende Now you understand porque Jezabel why does quer Jezebel silenciar os profetas. wants to silence prophets. A profecia The prophecy é o anúncio is the announcement das coisas que estão por vir. of the things that are coming. Em outras traduções, In other diz o translations, seguinte: it says não so. havendo visão, Where there is no o vision, povo se corrompe. people will corrupt Quem themselves. vive em Deus Who live in God não anda de vista. don't walk by Quem sight. vive em Deus, The ones who live in anda God por visão. walk by vision. a vista, Sight, a vista sight é o que eu vejo agora. is what I see now. A visão Vision é o que eu vejo amanhã. is what I see tomorrow. Sabe por que o diabo Do you know why devil consegue te parar? can stop you? Porque você só está olhando para o agora. Because you're only looking at now. Você não está olhando para o amanhã. We're not looking to the Quem tomorrow. olha para o amanhã Whoever looks to não tomorrow se prostra agora. will not bow down Talvez now. o agora, Maybe a now, realidade agora, the reality não now seja tão favorável. is not really Mas quem favorable. vive de visão, But who lives by não vision anda don't pelo walk que vê agora. by sight of Ele now. anda They pela walk visão do by the Espírito. vision of the spirits. Sem a profecia, Without prophecy, sem a visão, without o vision, povo se corrompe. the people corrupt Profecia, themselves. Prophecy, Anúncio das coisas que estão por vir. announcement of the coming things. Visão Vision é a capacidade de enxergar is the ability to see as coisas novas. the new things. O diabo odeia Devil hates novidades. novelties. O diabo odeia Devil hates coisas novas. new things. O diabo, Devil, ele gosta he likes de coisas velhas. old things. Por isso a religião This is why religion mata muito. killing many people.
Exatamente por isso. Exactly because of A this, religião nunca está pronta. religion A is never religiosidade ready. nunca está pronta Religiosity is never para ready coisas novas. to new things. Jesus disse, Jesus não said, se deita vinho novo you don't put new wine em odre velho. inside an old jar. O diabo odeia Devil hates coisas novas. new things. Deus God é um Deus is a God de coisas novas. of novelties. Nós não nos movemos We don't move pelo que sentimos. by what we feel. Nós nos movemos We move pelo que vemos, by what we see, pelo que Deus nos deu. by what God gave Às us. vezes o que eu sinto Sometimes what I é feel desmotivação. is lack of motivation. Talvez hoje Maybe você nem tonight queria vir para esse culto. you didn't even want to attend this Você estava service. desanimado. You lacked motivation. Tantas lutas, Many tantos fights, problemas, many tantas problems, questões. many matters. Mas você está aqui But you are porque here o Espírito Santo because the Holy te Spirit moveu. moved you. Você não é You are not cristão a believer de coisas velhas. of old. Você entende You que a understand glória de Deus that the glory of se God renova a cada is manhã. renewed every Que a morning. palavra de Deus The word of se God renova a cada is manhã. renewed Que every o morning. poder de That the Deus power of God está se is renovando being renewed a cada manhã. every single morning. Deus God é um Deus de is a renovação. God of renewal. Deus é especialista God is a em specialist pegar coisas in velhas catching all e things renová-las. and renewing them. Por isso This is why- Jeremias This is why Jeremiah, dizendo, he says, renova os nossos dias como dantes. renew our days, Lord. Porque aonde tem renovação, Because where there's tem uma renewal, movimentação do there's the Espírito. movement of the Holy Aonde tem Spirit. renovo, Where there's tem uma renewal, movimentação de Deus. there's the movement of Um God. lugar aonde está envelhecido. A place where things are Onde as old, pessoas vivem na mesmice. where people live the same things. Satanás, ele Satan, quer te prender no hoje. he wants to stick you into today. Satanás ama o passado. Satan loves the past. E ele te prende no presente. He sticks you into Por present. isso ele te acusa. This is why he accuses you. Ele sempre está no passado. He's always stuck in the past. Ele só pode se movimentar He can only move entre o passado e o presente. between the past and the Deus present. não. God, Deus se no. movimenta God moves entre o himself passado, between the o past, presente the present, e o futuro. and the future. Eu vim dizer para você hoje, I came to tell you o teu tonight, passado não precisa de você. your past don't need Por que, you. que você está vivendo lá? Why you're living your O teu passado não precisa de você. Your past don't need Por que you. você está vivendo lá? Why you're living your O diabo past te then? prendeu ao passado. Devil stuck you in the Porque past. só lá ele pode ir. Because only there he O can diabo te go. prendeu no presente. Devil stick you in Porque the só até present. aqui ele pode Because ir. this is the only place Mas o he can Senhor reach. está dizendo, But the Lord is telling levante a you, cabeça, raise your head, olhe para o futuro, look to the future, porque eu estou lá no teu because I'm futuro. there in your future. Oh, aleluia. Quem é espiritual vai pegar essa Whoever palavra. is spiritual are catching this word Quem está tonight. ligado no If Espírito you're connected to the Spirit, vai pegar essa you palavra. catch this word. Deus está no nosso presente, God is in our presence, dizendo para mim e para você, telling to me and you, vai, go. mas Ele está lá no futuro, But He's there in the future, dizendo para mim e para você, telling me and you, vem. come. Eu acho que você não está aqui. I don't think you are here. Eu vou I don't think you repetir. understood. I want to repeat Deus it. está no presente, God is in the present, dizendo para você, telling you, vai, go. mas Ele está no futuro, But He's also in the future, dizendo para você, telling you, vem. come. Deus olhou para Elias God looked at Elijah e disse para ele, vai and told profetizar. Elijah, go prophesy. Só que Deus já estava lá no But God futuro. was already there in the Deus já future. estava lá no Queride, was already there. dizendo para Elias, vem. Come, Elijah. Deus disse para Elias, God told to Elijah, vai e go profetiza. and prophesy. Mas Deus disse para Elias, God told him, vem para o Queride porque eu já estou aqui. River, because I'm here. Você não está aqui. Are you here? Eu vim profetizar I came to prophesy para você nessa noite. to you tonight. Não tenha medo Don't be fearful do futuro, of the future. porque Deus já está lá. Because God is already E Ele there. está hoje no teu And presente, God is also in dizendo your para presence, você, telling you, vai porque eu te envio. Go because I Vai sent porque you. eu te envio. Go because I Você sent é uma resposta You are an answer para essa geração. for this generation. Você é uma resposta You are an answer para esta crise. to this crisis. Mas eu estou lá no teu futuro, I'm already there in your dizendo para future, você telling you o que você precisa what you need para viver o teu propósito. your purpose. Eu já I have providenciei. already gave you. Quem pode celebrar ao Senhor? Can you celebrate the Lord? Deus fala com Elias. God tells Elijah, Profetiza. prophesies, Vai. go. Elias profetiza. Elijah prophesies, E aonde se manifesta and where it uma manifests, palavra profética, a prophetic os word, demônios ficam agitados. devil are the move.
Eu preciso te falar uma verdade. I should tell you a truth. A verdade liberta. The truth sets you Eu free. preciso te falar uma I verdade. need to share a truth with you. Não ache, Don't think, não pense, don't you think por você falar, that by you que speaking, por você viver, that by you living o que Deus te mandou viver, what God has called you to vai live, ficar tudo tranquilo. everything will be chill and relax. Eu vou deitar numa rede, I'm gonna sleep at an tomar uma ant, água de coco, drink coconut water, que eu falei o que Deus disse. because I said what God Eu told me fiz to o que Deus say. disse. I did what God told Agora me vai to ficar do. relax. Now I'm just gonna relax and chill. Quando Deus falar com você When God speaks to you e você fazer and you do o que Ele te mandou what fazer, He commanded you to, os demônios vão ficar agitados. devil will erupt. Vai se levantar contra você. They will agitate against you. Talvez eu vim aqui esta noite Maybe I came here te tonight fazer entender to make you o understand porquê why você está enfrentando tanta you are guerra. facing so many wars. Pastor, Pastor, muita guerra, much wars, muita luta. many fights. Às vezes eu levanto de madrugada para orar. Sometimes I wake up in the early morning to pray. É uma guerra que eu não entendo. That's such a powerful war I cannot Agora você understand. vai entender Now you que understand os it. demônios That the sempre devils se opõem are always opposing àqueles que se movimentam pela the ones palavra. who move towards God. Mas eu quero que você saiba But I also want you to know que o Deus que te levantou, that a God that Ele has também raised you, garante o escape. He also assures you escaping. Satanás vai te tentar Satan will try you para te interromper. to interrupt you. Só que nesse processo, But among this Deus também process, já preparou God has already prepared caminho de escape. a way of escaping. Ah, você não veio aqui I hoje. don't know if you understood it tonight. Há um escape para você. There's a way of escaping Há to um you. escape para sua casa. There's an exit for your Há um home. escape para sua vida. There's a safe exit for your Porque Deus é life. especialista Because God is a em specialist preparar um escape. in preparing safety E às vezes esse caminho exits. de escape And sometimes these ways of exit, a gente não consegue ver, we don't see it. se revela. It is revealed. Às vezes vamos estar Sometimes we will be diante do Mar Vermelho, in front of the Red dizendo para Sea, Deus, saying, God, eu acho que o GPS deu errado. I think his GPS is not working. Onde está o caminho? Where's the way, God? Senhor, Lord, o GPS your GPS deu errado. is broken. Onde está o caminho? Where's the way for me here? Montanhas do lado direito, Mountains by my right montanhas side. do lado esquerdo. Mountains by my left O mar side. está na frente. The Red Sea before me. Atrás vem Faraó. Behind me there is Pharaoh and his O que é army. que eu vou fazer? What should I do? Aí Deus diz assim, And God tells you, toca nas águas. touch the waters. O caminho está aí. The way is there. Deus dá o escape. God gives you a O escape. inimigo te cerca. The enemy Os surrounds you. demônios te cercam. Devil surrounds Há uma you. resistência terrível There's a terrible das resistance trevas contra a sua of vida. darkness against Aí your Deus diz life. para você, And God tells you, "Shh, calm down. fica tranquilo. Calm down. Eu preparei o escape. Take it easy. I prepared you escaping." Elias, Elijah foge. flees Vão querer te matar. because they will try to kill you. Vão querer te eliminar. They will try to eliminate you. Mas eu já preparei o escape. But I have already prepared a escaping Você place. vai para um riacho You'll go to a river do Querite. of Kerith. Eu já providenciei I have already provided o alimento food que você precisa. that you need. Eu já preparei I have already o prepared alimento the food que você precisa. that you need. Viver de propósito Live out of a é purpose viver de provisão. is living of provision. Eu preciso falar rapidamente I need to tell you quickly sobre provisão. about provision. Nós não entendemos às vezes Sometimes you don't o que é understand provisão. what is provision. Mas viver de But propósito living out of a é purpose viver de provisão. means living out of provision. O que é provisão? But what is É provision? recurso It's resources, inesperado. unexpected resources. Não está na tua agenda. It's not in your schedule. Provisão Provision não é algo is not que something você alcança that you reach facilmente. easily. Às vezes é algo Sometimes it's que você não something espera, you are not que você expecting, não aguarda, you are not waiting for, mas que chega. but it arrives. Talvez nessa noite Maybe tonight você chegou aqui you arrived at this com uma place sentença. with a A decision. provisão de Deus Provision of God muda a sentença. changes this decision against you. Eu posso ser profeta hoje aqui para Can I você? be a prophet to you tonight? Tem pessoas que chegaram There are aqui people that have arrived debaixo here de uma sentença under de mandates fracasso, of de failure, derrota,
of O failure, diabo disse: devil vou told, destruir tua família. I'm going to destroy your Vou destruir family. os teus filhos. I'm going to destroy Vou destruir children. teu casamento. I'm going to destroy Vou marriage. destruir os teus I'm going to negócios. destroy E você businesses. veio aqui And you came here com essa sentença. under these Mas a mandates, provisão but the provision of God muda a sentença. changes this mandate of your life. A provisão Provision of vem do God alto. comes from heavens. É algo que Deus It's providencia something God provides para atender to meet a tua, your, aliás, para atender to meet não a tua not necessidade, your needs, mas o teu propósito. but your purpose. O teu propósito Your é maior purpose do que a tua is bigger than necessidade. your need. Jesus Jesus estava jejuando was fasting 40 dias, 40 days, 40 noites, 40 nights. teve fome. He had O hunger. diabo disse: Devil told him, tá aqui a pedra, here's a stone. transforma em pão. Transform the stone into Isso é bread. engraçado, It's funny porque o diabo because devil fala de pão, speaks about mas ele bread, dá pedra. but he gives stones. Por que o diabo dá pedra? Why does devil give ele não é stones? pai. Because he's not a father. Só pai pode dar pão. Only fathers could give bread. Por isso Jesus disse: This is why Jesus said, quem de vocês how many of que you o filho pedindo pão that has a provê, provides pai father nunca dá pedra. never gives Ele stones? sempre dá pão. He always gives bread. O diabo Devil nunca pode te dar pão, can never give you bread porque ele não é pai. because he's not a father. Só que Deus But God é pai. is a father. Jesus disse: Jesus said, nem só de pão. not only of Ah, bread. você não está aqui. Vou I don't know if repetir. you're getting this. Nem só de pão Not only of bread viverá o homem, man will live, mas de toda a but palavra of everything que sai da that boca de comes from Deus. the mouth. Come. Se temos Deus como pai, If we have God as our se father, temos Deus como pai, if we have God as nós our entendemos father, isso. we understand Há this. muitos filhos There are many na children casa do pai at the house of the que father perderam a identidade de that filho lost their identity porque as não children sabe o que o pai tem. because they don't know what their father has in store for them. O que você precisa What you need vai atender will meet o teu propósito. your purpose. E Deus And God já proveu. has already provided Ele não vai it. prover. He will not Por que provide. você está orando? Why are you praying? Manda, Senhor. Send me, Ele Lord. já mandou. He has already sent. Sabe por que você não tem acesso? Do you know why you As don't coisas que accept Deus it tem para yet você, to the God, things God porque o has que for você you? quer viver Because what you want to não é live o propósito is dele. not the purpose of God. Wow. Wow. Quando você quer viver When you want to o live propósito de Deus, the purpose of God, tudo que você precisa everything you need vem, comes. chega. It arrives. Ah, você não está aqui. I don't know if you get Quando this. você se coloca When you place no centro yourself da vontade de at the Deus, center of quando God's você will, se coloca when you place à yourself disposição para viver o propósito, available to live your purpose, você não pede, you don't ask, você pega. you catch it. Nem todos estão prontos Not everyone are ready para essa conversa. to this Mas há conversation. níveis de fé. But there are levels of faith. Jairo Jairo era um príncipe da sinagoga. was a prince at the Ele chegou Synedrium. diante de Jesus He arrived before e Jesus disse para ele: and he told him, vai na minha casa. go to my home. Ele implorou, He begged ele Jesus. pediu, He asked Jesus, vai na minha casa, go to my home. curar minha filha. Heal my daughter. Jesus vai. Jesus goes. Mas no meio do caminho, But in the midst of the teve way, uma mulher there was a que ela woman não pediu, that didn't ask. ela não orou, She didn't pray. ela não falou para She didn't Jesus. say a thing Me to cura. Jesus. Heal me. Ela foi lá She went e there. disse: She se eu said, tocar nele, If I only touch eu vou ser him, curada. I'm gonna be healed. Sabe por que você fica Do you know orando? why you are? Para Deus enviar For God to o send que você precisa, what you need, porque você ainda because you não está alinhado com o you are not yet propósito. aligned with the Quando purpose você of está God. alinhado com o When you're aligned propósito, with God's purpose, você entende you que understand Deus já proveu. that God has already Jesus nos provided. ensinou Jesus taught na us oração do Pai Nosso: in the prayer, Our Pai nosso Father, que estás nos Our céus, Father in heaven, santificado seja o teu nome. hallowed be thy Venha a name. nós o teu reino, May our kingdom come, seja feita a tua vontade, may it be as in heaven, assim na terra, as in heaven, como é feita nos as céus. on earth. Eu estou vivendo I'm living o que os céus what heavens direcionou. direct. Eu estou debaixo I'm under do propósito. the purpose. Então o pão nosso So the o pão bread, nosso so the bread de cada dia for every day já vem. has already come. Romana calabassoramai. Tem pessoas aqui There are people que Deus here vai ampliar o seu that nível God will amplify your de level fé e de percepção. of faith and Você perception. não vai viver como escravo We will not live as que a tem que slave. ficar pedindo. that needs to beg. Você vai viver como filho You live as a que children tem propósito that has a purpose e já sabe and already knows que tudo que o pai tem that everything the é Father para has você. is for you. Está disponível. Is available.
Obedecer a Deus Obeying God não é apenas cumprir regras. is not only fulfilling rules. Tem gente que está dizendo, Some people say, eu vou cumprir essas regras, I'm going to fulfill those Eu vou vir no rules. culto. I'm going to come to the eu vou service. fazer isso, I'm going to eu vou fazer I'm gonna aquilo. do that. Obedecer a Deus Obeying God é dizer para Ele, is telling him, eu estou pronto God, I'm ready. para viver o teu I'm ready propósito. to live your purpose. A obediência Obedience traz a provisão. brings O provision. propósito Purpose traz a provisão. brings provision. O propósito Purpose está ligado is ao que connected Deus quer fazer to what God wants to através de do você. through you. Você sabe You o know que Deus quer fazer what God wants através de você? to do through you. Pastor, Pastor, eu sei. I know Deus quer fazer através de mim. God wants to do through me. Eu vou vir para o culto, I'm going to come to the service. levantar a mão, I'm going to raise my vou hands. glorificar, I'm going to glorify the vou Lord. para casa I'm getting home. e tá tudo certo. And it's all right. It's done. Eu vou lá, I'm going ouvir a there. palavra. I'm listening to the Vai ser word. bom. It will be Eu vou good. chorar. I'm going to cry a Vou voltar pra bit. casa. I'm going to get E tá tudo home. bem. And everything will be all right. Não, não. No, no. Você pensa You think que o teu culto ao Senhor your service to the se Lord resume a algumas horas. is restricted to a Que few você hours. passa dentro do That templo. you are inside a temple. Quem vive de propósito Who lives out of não purpose. vive o propósito Don't live a purpose. 2 horas, 2 hours. 3 horas. 3 hours. Vive o They propósito live a purpose 24 horas. 24 hours a day. Quem vive de Who propósito lives out of a vive de purpose revelação. lives from revelation to Porque Deus revelation. sempre está lhe Because revelando God is always o revealing próximo passo. next step. Você está dentro do carro You are inside e your Deus está car falando com and você. God is speaking to E você you. está glorificando ao And you're Senhor. glorifying the Lord. Você chega para um You lugar, arrive at a lá no place seu trabalho, at your e work Deus fala com and você. God speaks to you. Você sabe You o know que Deus quer fazer what God wants to do através de você. through you. Terceiro, Satanás oferece Satan offers propostas proposals para roubar to o rob seu propósito. your purpose. O diabo disse para Jesus, Devil told você Jesus, se prostrar e me adorar, should you bow down and worship tudo me, isso eu vou te dar. everything will be Todos os reinos yours. da terra eu vou te All dar. the kingdoms of the world will E be por yours. incrível que pareça, And by crazy as it o seems, diabo não estava mentindo. devil wasn't lying. Os reinos das trevas, The kingdoms o of reino darkness, da the terra kingdoms of estava nas earth mãos dele. were the hands of devil. Mas Jesus disse, But Jesus said, está escrito, it is written, somente ao Senhor teu Deus only the Lord adorarás you will worship. e somente a Ele You will only worship servirás. and serve him. A adoração Worship ao Senhor to the é uma Lord vida contínua, is a continuous life vivendo o living propósito dele. the purpose of God. Levantar a mão Raise your hands, Abrir a boca. open your mouth, não significa doesn't que mean você está adorando na that totalidade. you are worshiping in full. Adorar a Deus Worshiping é um God estilo contínuo It's a continuous de vida. lifestyle. O diabo Devil te oferece propostas offers you porque proposals existe algo tão precioso. because there's something really Ele quer precious roubar de that você. he wants to rob É mais you. precioso It's more do que precious todo o ouro da terra, than all the gold que todo o over dinheiro da earth, terra, than all the money on do que earth, toda a fama da than terra. all the fame on É o earth. propósito de Deus. It's the purpose of God. A vida de adoração, A life of worship, adoradores, worshipers manifesta manifest o reino the kingdom e o poder de Deus. and the power of God. Elias está lá no Queride. Elijah was at a Deus já Kerith tinha river. preparado God had already prepared os corvos ravens para trazer to bring him comida para ele. meat and bread. De manhã, In the morning, à tarde, in the afternoon, traziam carne e pão. they brought him meat and bread. E Deus disse para Elias, And God told Elijah, come, eat it, bebe drink it do ribeiro. from the river. Mas a Bíblia vai dizer But the Bible also que a tells água do the ribeiro water of the rivers secou. dried. Você está disposto Are you available, para viver uma vida de adoração willing to live a worshiping life tão profunda so deep para ver tudo que está ao seu redor to see everything around ser you afetado pelo seu being propósito affected by your e ainda purpose, assim não mudar a sua and opinião? even so don't change your opinion? Às vezes o recurso da terra, Sometimes the earthly resources secar. will dry out. o ribeiro, The river vai secar. will dry out. É o diabo dizendo, Is the devil telling a you? água do ribeiro secou. The water of the river is dry. Muda a palavra. Change your word. A água do ribeiro secou. The water of the river is dry. Muda o propósito. Change your purpose. Não deu certo. It didn't work. Muda a estratégia. Change your strategy. Só que quando a água do ribeiro acaba, But when the water of the Deus river já is está lá over, na frente, God is already in the preparando future, uma viúva. preparing a widow
Ah, você não está aqui. I don't know if you understand this. Deus está dizendo, God is telling quem you, se movimenta do propósito who moves in purpose, precisa entender needs to que understand ele se movimenta that he moves para servir, to e serve, na medida em que ele serve, and as they ele serve, também colhe. they also reap. Há um ciclo aqui. There's a cycle Deus here. permite God que a allows água do ribeiro seque, that the water of the river gets dry, e o diabo quer usar isso and devil wants to use this para te fazer desistir. to make you give up. Mas o Senhor está dizendo, But the Lord is telling você you, não pode you desistir, shouldn't give up, porque há uma viúva because there's a widow que precisa da tua palavra. that needs your word. Se nós soubéssemos Should we know o que Deus quer fazer what God wants to do através de nós, through us, as dificuldades difficulties seriam combustível. would be full. Quando as coisas não estão acontecendo When things are not da happening forma que eu the espero, way I eu expected, preciso entender I need to que understand Deus tem um propósito that nisso. God has a purpose in this. Há viúvas The que widows precisam ser alcançadas. need to be reached. Isso é interessante. And this is Deus interesting. moveu o profeta God moved the prophet, dizendo para ele, telling him, preparei uma viúva I prepared a para widow te sustentar. to sustain you. Só que Deus, But God, come on. Deus está dizendo God is telling para a viúva, to the eu widow, estou trazendo o profeta I'm bringing you a prophet para mudar a tua to realidade. change your reality. Tem gente que está desligado. There are people Eu vou disconnected repetir. here. I'm going to Você repeat vai ter uma it. oportunidade You have another de vibrar opportunity nesta noite. to vibrate. Deus está tonight. dizendo para God is Elias, telling to eu Elijah, preparei uma viúva I prepared a para widow te dar comida. to give you food. Só que Deus está dizendo para a God viúva, is telling to the eu widow, preparei um I prepared profeta a prophet para te dar uma to palavra. give you a word. Você pensou You thought que na sua escassez that in your scarcity você não servia para nada? you wouldn't serve a Você thing. pensou You que por thought conta do ribeiro, that due to the da river tua vida ter secado, of your life being o teu dry, ministério acabou. your ministry was Só que Deus over. está dizendo But God is hoje, telling you tonight, há muita coisa there are many que vai things jorrar de você. that will flow Sabe out of por you. quê? Do you know why? Você não é ribeiro. You are not a river. Você é fonte. You are a Você é fountain. fonte de You are a propósito. fountain of the purpose. Há algo mais profundo, There's something deeper. há algo mais poderoso, There's something more há powerful. algo mais There's extraordinário something more do que o ribeiro que nos than the cerca. river that É a is fonte around do us. It is Espírito the fountain of que the Holy jorra através de Spirit nós. that flows Há to viúvas us. The que widows precisam ser that alcançadas. need to be reached. Deixa eu falar aqui hoje Let me speak tonight de uma forma mais clara, in a clear way. porque talvez você está aí Because maybe you're se here segurando, holding dando uma yourself, de durão. being tough. Mas o Senhor está falando, But the Lord says, você pensou You thought que no dia mais terrível da that sua in the vida, most terrible day in que your no ano life, mais terrível da in the sua most vida, terrible year of your eu não life, iria te usar, I wouldn't use eu you. vou te usar. I will use O ribeiro you. secou, The river is mas você é dry, fonte. but you are a fountain. Sabe aquele dia Do you know that que day você acha you thought que está esgotado? you are Você fala, wasted? Senhor, You say, eu não Lord, tenho nada. I have Aí nothing. Deus diz assim, But God tells you, eu vou te usar. I will use you. O propósito The purpose nunca vai ficar preso is never stuck a uma necessidade. to a need. Servir Serving é maior is do bigger que a necessidade. than the need. O maior no reino The biggest in the kingdom é aquele que é servido. is the one who serves. Não, 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 não. Is não, not the não, one não, who não, is não, não, served. não. O maior no reino The biggest in é the aquele kingdom que serve. is the one who serves. E nós não servimos And we don't com serve os nossos recursos. with our Nós resources. servimos We serve com o recurso que Deus nos dá. godly given resources. Se você ficar pensando, If you think, eu vou dar o dízimo I'm gonna daquilo que tithe, Deus me dá, but look at what God gave daquilo que me, Deus vai me dar, of what God will give me, eu vou dar I will give para receber. to receive. Muda isso. Change it. Eu vou dar I will give porque eu já recebi. because I have already received. O ribeiro está seco, The river is dry. tem profeta, There are prophets. tem viúva, There is a widow. é o ambiente Is the environment que Deus quer, that God um wants. ambiente propício An environment que Deus quer. that God wants, willing. Se o ribeiro não secar, Shouldn't the river dry? você fica muito bem, You would be comfortable zona de conforto. in a comfort zone. Tá tudo bem aqui? Everything is right Deus here. diz, seca o God ribeiro. says, dry river. Porque se o ribeiro não seca, Because shouldn't the river a dry? viúva morre de fome. The widow would die of thirst.
a A hunger. viúva que Elias encontrou, The widow Elijah met, ela sabia quem Deus era. she knew who God was. Quando o profeta chega para When ela, the prophet arrives to ela her, diz para ele, she tells him, vive o teu Deus. your God is alive. Ela conhecia She knew o Deus do the profeta. God of the prophet. Ela está pegando o graveto, She's catching wood. ele pede um pouco de água. He asked her for a bit of water. Foi a primeira coisa que ele It pediu. was the first thing he Não asked foi her. pão. It was not bread. Foi água. It was water. Por quê? Why? O ribeiro tinha secado. Because the river was dry. A viúva tem nas mãos The widow has at her hands aquilo que o profeta what the prophet necessitava. needed. E o profeta tem na And the boca prophet has at his aquilo mouth que a viúva what the widow precisava ouvir. needed to listen. Ela traz a água She brings him the e water ele vai mais fundo. and he goes deeper. Faz um pão para mim. Do me a bread. E ela diz, And she tells, vive o teu Deus. your God is alive. Eu estou pegando gravetos I'm aqui. catching wood here. Eu vou preparar um pão. I'm gonna prepare a bread. Eu vou comer. I'm gonna eat. O meu filho vai My comer. son is gonna eat. E nós vamos esperar a morte. And we're gonna wait for Só death. tem um pouco de We farinha only have a little na panela flour in our dish e um pouco de azeite and a bit of oil na botija. in the jar. A minha perspectiva My perspective é de morte. is of O death. profeta disse, The prophet said, faz para mim primeiro. do me a bread Se Elias first. vivesse hoje, Should Elijah ele be alive estaria na today, internet he aí, would be on internet sendo chamado de charlatão. being called Que a profeta wicked é man, esse? a fake prophet. What Que não prophet is quer this? trabalhar He doesn't want to e work. tirar a comida da viúva. And he wants to get the food out of the widow's mouth. Tem sempre um filho do diabo There's always a son of the que não devil entende das coisas that espirituais, doesn't understand só spiritual entende das things. coisas humanas. Only the earthly things. Às vezes o diabo Sometimes devil vai querer usar bocas we want to use para mouths desviar do to propósito. deviate you from Olha the o que Pedro purpose. fala para Jesus. Look what Peter says Ir to para a Jesus. cruz Going to the não cross cabe para o Senhor. isn't up to you, Jesus. Não está certo. It isn't right going to Jesus the cross. disse, Jesus said, aparta de Satanás, get rid of me, porque devil, você conhece because you know das coisas dos the homens, things of the man, mas você não but conhece you don't know das coisas de the Deus. things of God. Quem caminha The ones who pelo walk propósito by tem que purpose estar preparado need to be para ready quebrar to paradigmas. break paradigms. Quem caminha The ones who walk no propósito by purpose tem que estar preparado should be ready para chocar. to shook people. Você tem medo Are you afraid of de it? crítica? Of criticism? Você tem medo Are you afraid da crítica pública? of public Jesus foi criticism? criticado. Jesus was heavily perseguido. criticized. He was Tentaram persecuted. precipitá-lo, They tried to throw him off the tentaram rocks. apedrejá-lo, They tried to stone him, mas ele não parou. but he didn't stop. Tem muita gente Many que people vai te julgar will judge you por aquilo que Deus te mandou for what fazer. God has called you to do. Vai ser a tua decisão It will be up to you fazer o que deciding, Deus mandou. doing what God called ou you ouvir o to que as pessoas or dizem. listening to what people Qual say. voz você vai ouvir hoje? Which will be Por the mais voice you listen chocante que to? seja, The more shocking por it mais is, terrível que seja, for most terrible faça o it que is, Deus te mandou do fazer. what God called you to Eu do. quero encerrar esta mensagem I want to hoje finish this message dizendo tonight, para Elias aqui telling to the que o Elijahs Senhor here está te levantando that the Lord is raising para you quebrar to break paradigmas. paradigms. É o impacto do It's the propósito. impact of the purpose. Choca a realidade. Shook the reality. Muda a realidade. Change the Muda reality. a perspectiva. Change the perspective. Elias impactou Elijah impacted a vida daquela viúva. the life of the widow. Ela veio para ele She came to dizendo: him, eu não tenho telling, I don't pão para have te dar. bread to O give profeta disse: The prophet said, faça o pão para mim, do the bread to me. porque assim diz o Senhor: Because thus the Lord a said, farinha the flour na panela in the dish não vai acabar. will not cease. Quem caminha The ones who na walk direção do Espírito in the direction of the tem a Spirit certeza have the do que certainty Deus já of fez. what God has already Você done. está preparado esta Are you noite ready tonight para chocar a realidade? shock the reality? Você está preparado esta Are you ready noite tonight para impactar a to tua impact realidade? your reality? O teu propósito Your purpose não veio doesn't para come passar desapercebido. to get A unnoticed. tua família Your family vai ficar chocada. will be shocked. Quem vive de The ones propósito who live out of tem que purpose estar pronto should be ready para impactar. to impact. Jesus disse aos Jesus discípulos: told the disciples, vocês vão se escandalizar "You de will be mim, scandalized porque by eu vou me, cumprir o meu because I'm propósito. gonna fulfill my E o meu purpose. propósito vai My impactar. purpose will O impact. meu propósito vai My gerar purpose crítica. will generate O meu criticism. propósito My purpose vai ser algo que vocês não will vão be something entender. you won't A understand. tua família Your family pode não entender may not understand o que Deus te chamou para what fazer. God has called Os you to teus do. amigos Your friends podem não entender may not o que understand Deus te chamou what para God has fazer. called you to Então do. esteja pronto So get para ready perder gente da tua to família. lose. Esteja pronto ready para perder amigos. to lose Mas friends, esteja lose pronto family. Get para ready viver to live o propósito the de purpose of Deus. God.
Choromana calabasúria. Há pessoas aqui essa There are noite people here tonight. que o Senhor te chamou The Lord has called para you impactar tua to geração. impact your generation. O Senhor te The chamou Lord has called para you impactar tua família. impact your family. Você vai ser mais um? Will be Você vai another ser one? igual a todo Will mundo? be equal to Ou você everyone? vai viver Or will you o live que Deus te chamou what para God has viver? called you to live? Você vai se adaptar. Will you adapt Deus não yourself? te chamou para se God adaptar. didn't call you to adapt Você yourself. vai se moldar Will you mold aos yourself padrões do mundo, to the standards of ou the você vai world? renovar a sua Or will you mente renew your para mentality entender a vontade de Deus to para sua understand the will vida? of God to your life? Satanás Satan quer que você se molde. wants you to mold yourself. Satanás Satan quer que você se adapte. wants you to adapt. Só que Deus te chamou But God called para you ser singular. to be Deus te unique. chamou God called para you ser diferente. to be different. Tem muita gente, apóstolo, There are many que people está here, se apostle. anulando They're annulling porque quer se themselves adaptar, because they wanna adapt. porque quer se Because they wanna moldar mold às circunstâncias, to the circumstances, às situações. to the situations. O Senhor está dizendo, The Lord tells you, você quer viver you wanna live. o meu propósito, My purpose, você tem que estar pronto. you should be ready. Não para se moldar, Not to mold não para yourself. se adaptar, Not to squeeze mas yourself para to romper, but to break para through. romper, To break para through. romper, To break through. para romper. To break through. Deus está dizendo hoje, God is telling you tonight. tenha ousadia Be bold. para romper, To break through. tenha unção They have anointing para romper. to break A through. unção que está na tua The vida anointing that's in é your para life despedaçar. is to A unção que está na tua The vida anointing that's in é your para life quebrar. is to break. A unção que está na The tua vida anointing in your life não é para se It is moldar. not to A mold. unção que está na The tua anointing vida in your life não é para se is not to adaptar. adapt. A unção que The está na tua anointing vida in your life é para is to romper. break. Quem acredita Who believes? nessa palavra, word. levante a sua Raise mão, your hand. abra a sua boca Open your mouth. e dê o maior grito And de give glória. glory to God. Se mova, Move se mova por essa palavra. by this word. Não tenha medo, Don't be fearful. não tenha medo. Don't be fearful. Vão se escandalizar, Don't scandalize. vão Don't te be criticar, scandalized. People criticize. não vão entender They will not nada. understand a Mas o thing. Senhor diz: But the Lord says, continue, continue. Keep it. O que tem na tua vida what is in your vai life mudar a will realidade. change realities. O que tem na sua What vida is in your life vai mudar a will realidade. change Se realities. você se adaptar, If you adapt yourself, muita gente people vai permanecer will remain na inércia, in inertia com a mesma vida. in this life. Você precisa ser You need diferente to be different. para você influenciar a mudança. So you influence the Você change. precisa ser You need diferente to be different. para você provocar a So you mudança. provoke Por change. isso Deus te escolheu This is why God chose no you. meio da tua In the família. midst of your family, Todo mundo era igual. everyone was A equal. história era a mesma. The history was the same. Avô embriagado, The grandfather was Pai alcoholic. embriagado. The father was alcoholic. Mas você não. But you are not an Deus alcoholic. disse, God said, eu te levantei I raised you para romper com essa to história de break with those fracasso. standards. Oremana calabasúria. Deus te chamou God called you para romper no seu to trabalho. break in your word. Alguém disse, Someone said, esse lugar aqui this place é um lugar de is falência. a place of bankruptcy. Esse lugar aqui This place é um lugar de is a corrupção. place of corruption. E você chegou lá. And you arrived E there. Deus disse para você, And God told you, não se adapte. don't adapt Você é yourself. diferente. You are different. O teu propósito Your purpose vai impactar este will lugar. impact this place. Oremana calabasúria. Choremicandarabahaya. O Senhor te trouxe aqui The essa Lord brought you noite. here tonight. Eu estou como um profeta aqui hoje. And I'm here as a Para prophet profetizar para a sua to vida. prophesy over Se your você life. se adaptar, If you adapt a yourself, viúva morre de fome. the widow will die Se of você se conformar, hunger. If you conform muita yourself, gente morre de fome. many people will die of Há alimento em hunger. você. There is food in you. O alimento que ela The precisa food they need não está na is panela. not in the dishes. O alimento que ela The precisa food they need não está na is botija. not in the O jar. alimento que ela The precisa, food she needs a tua boca, is in your mouth. está na tua vida. Is in your life. Tem muita gente There are many que vai people prosperar who will prosper por causa de você. because of you. Tem muita gente There are many que people vai crescer who will grow por causa de você. because of you. Tem muitas There are famílias many families que serão that will be transformadas transformed por causa de because você. of you. Tem muito There are ambiente many que environments será that will be transformado. transformed because of you. Há uma unção aqui. There's an anointing Há here. uma graça aqui. There's a grace over Há this um place. poder neste lugar. There's a power of God O in teu this place. propósito Your purpose vai romper com a will realidade. break realities. Eu quero que você escolha uma I pessoa. want you to choose someone. Fica frente a frente com Choose essa someone pessoa. to be in front of Você não vai her or precisar him. tocar You nela. will need to touch in them. Mas você vai But you will dizer para ela o say seguinte: to them the following. Deus não te chamou. God didn't call you. Diga, Deus não te chamou God didn't call you para ser igual a todo to mundo. be equal to everyone. Deus não te chamou God didn't call you
para se conformar. to conform. Quem anda conformado Who walks conformed não vive o reino. doesn't live the O kingdom. reino The kingdom é para aqueles is for the que ones são inconformados. who are not conformed. Aqueles que falam em línguas, falem em The línguas. ones who speak in tongues, start Aqueles que speaking são in tongues. profetas, The profetizam. ones who are prophets, prophesy. O Espírito Santo te move The hoje. Spirit of the God. O Lord Espírito moves Santo today. te move The hoje. Spirit of Há pessoas aqui There are people que here. o Senhor está dizendo: The Lord is telling you, eu te fiz cortar São I Paulo made you hoje today para falar com você. to speak to you. Eu te chamei I called you para romper. to break. I called you to break. Vire para essa pessoa aí. Turn to this person by your Você side. vai orar por ela. You pray for her E or ela him. vai orar por você. And she or he will pray for you. Preste atenção. Pay attention. Quando Elias When Elijah serviu a viúva, served the widow, a viúva the widow serviu Elias. served Elijah. Há um ciclo aqui. There's a cycle here. Deus God quer criar wants to create um ciclo a cycle de provisão of provision. contínua. Continuous provision. Ele provê He espiritualmente, provides você provê spiritually. materialmente. You provide Ele provê materially. espiritualmente, He provides você provê spiritually. You materialmente. provide materially. Ele provê He espiritualmente, provides você spiritually. provê You provide materialmente. Eu materially. estou sentindo uma graça I'm aqui. feeling a grace here. Apóstolo, Apostle, o senhor é um grande homem de Deus You are a big man e um of homem God. de visão. and a man of vision. Enquanto o senhor ministrava, Whilst you minister eu via um people, ciclo. I saw a cycle. Aquilo que é cíclico What is cyclic sempre se renova. always is renewed. Tem bênçãos There are espirituais, spiritual blessings. tem bênçãos There are materiais. earthly blessings. Esse é o poder. This is the power. Esse é o poder This is the power do propósito, of the purpose. provisão contínua. Continuous provision. Nós não precisamos We don't need buscar provisão no mundo. to seek provision in the Aqui world. há provisão contínua. There is continuous provision in here. Eu acho que você não veio aqui. I don't know if Eu you acho que eu vou understood embora this. para casa. I think I'm gonna leave to Você my não está home. nesse culto. You are not here. Ciclos Cycles de provisão. of provision. O propósito Purpose gera ciclos generates de provisão. cycles of provision. Provisão espiritual, Spiritual provision. provisão material. Material provision. Provisão espiritual, Spiritual provision. provisão material. Material provision. A palavra que sai da tua The boca word leaving your mouth traz a existência. brings to existence. Eu estou arrepiado aqui, I got goosebumps here. sentindo a graça de Deus. I feel the grace of God. Você vai profetizar para We're alguém. gonna prophesize over someone. Ciclos Cycles de provisão. of provision. Você vai profetizar. We're gonna prophesize Bênçãos, over this person. bênçãos, Blessings. bênçãos. Blessings. Pastor, Pastor, eu não conheço essa pessoa. I don't know this person. Você não precisa conhecer. You don't need to know her. Deus conhece. God knows her. Elias Elijah não conhecia a viúva. didn't know the widow. A viúva The widow não conhecia Elias. didn't know Elijah. Mas Deus But God conhecia a knew viúva the e widow conhecia Elias. and knew Elijah. Você vai orar We're gonna pray por essa pessoa for this e person. ela vai orar por você. And then we pray for you. E nesse ciclo In this cycle, haverá um mover espiritual. there will be a spiritual move. Não se segure Don't hold se Deus yourself. tomar a tua boca If God takes your com uma mouth palavra with profética. a prophetic word, Abra a boca open your e mouth fale. and say Se it. você sentir If you que feel ministrar cura, of ministry Ministre healing, cura. minister healing, há um mover de Deus there's aqui. a move of God Há here curas e tonight. milagres aqui. There are healings and Há miracles to libertações happen. aqui hoje. There are deliverances here tonight. Alabashoromanagás. Isso aqui This, o diabo não quer. the devil doesn't want. Satanás nesse momento Satan in this moment está muito is preocupado. really worried. Porque aonde tem, Because where there uma is igreja, a church, aonde um ora pelos outros, where someone prays for the há a other, manifestação do there is Espírito. manifestation of the Holy Spirit. Então vira para essa So pessoa. turn to the person by your Eu side, quero ouvir o seu in barulho de front of oração. her. I want to listen to your word of prayer. Não é para orar assim, ó. You shouldn't pray like Porque this. tem gente que diz assim, ó. Because some Eu vou say, orar em espírito. I'm going to pray in spirit. Diga assim, não ore em Say, espírito. don't pray in spirit. Ore no espírito. Pray by the spirit, but speaking. Abre a boca. Open your mouth. Esse sorriso bonito This beautiful smile precisa ser mostrado. needs to be shown. Solta a voz. Use your voice. Isso. Like Isso.
Isso, isso, isso. Da calabaçúria, vai, abre a boca. Open your mouth. Vai, abre a boca. Open your mouth. Há uma unção aqui. There's an anointing Deus vai here. te tomar aqui. God will take you. Há curas acontecendo agora. Healing's happening Enfermidades now. Illnesses estão are desaparecendo. disappearing. Cadeias Chains estão sendo are quebradas. being broken. Orema da calabachoroma da calabaçúria. Isso, isso. Já tem gente marchando. There are people marching. Já tem gente profetizando. There are people prophesying. Já tem gente falando em There are línguas. people speaking in Há uma tongues. atmosfera de There's milagre. an atmosphere of miracles. Se envolva agora. Get into it. Se envolva agora. Get into it. Há um mover There's profético a neste prophetic lugar. movement.